Hoje eu tenho um assunto que me é muito importante, assim, eu acho, para nossa lida. Um assunto que eu venho refletindo a respeito e é claro que a gente não tem como vir e falar as coisas para as pessoas, né, se não for uma coisa que eu pratico. Mas se for uma coisa que eu só venho falar numa teoria aqui para vocês, acho que vocês já teriam percebido, né? Então precisa ser algo que eu pratico, algo que é possível de ser feito, algo que realmente vale a pena ser feito. Então não existe teste maior, né, para quem se dispõe a vir palestrar, a vir fazer um live, a fazer conteúdo, do que testar em si mesmo, na sua própria vida, não é? É um conhecimento prático. Enquanto o pessoal tá chegando, eu vou contar uma história para vocês. Vocês já ouviram falar no Nasruddin? É um conto, né? São tirinhas, assim, é um desenho. Nasruddin é um mestre, se eu não me engano, é Sufi, a origem desses contos. Eu posso depois colocar aqui o autor e tal. Mas enfim, o que eu quero dizer é, o Nasruddin, ele estava uma época, né, lá na Índia, ele foi eleito juiz, e os juízes ficavam embaixo de uma árvore frondosa, e acho que mais ou menos como se lia na Bíblia, né? E aí as pessoas iam lá consultar o Nasruddin e levar as causas deles, né? Aí o Nasruddin, como juiz, ele dava a sentença. E daí uma mulher foi e falou foi na companhia do filho dela e falou assim, Nasruddin, né, juiz, fale pro meu filho para ele parar de comer açúcar, que ele come muito açúcar e açúcar é muito caro. E ele precisa parar de comer açúcar, então dá um tempo para ele, né? Dá um ultimato, assim, um tempo. Aí o Nasruddin olhou e falou assim, ó, você pode voltar daqui a 2 semanas? Aí dali 2 semanas ela voltou. Olha, eu sou aquele caso que eu quero que você fale pro meu filho parar de comer açúcar. Ele come muito açúcar, é muito caro. Aí o Nasruddin olhou e falou assim, olha, pode voltar daqui 1 mês? Aí dali 1 mês ela voltou, aí ele ainda não tinha resposta, pediu para ela voltar mais dali um tempo. Daí, quando ela voltou, ele falou assim pro filho dela, né? Olha, você tem 60 dias para parar de comer açúcar. Falou pro filho dela, né? Porque ele precisou parar de comer açúcar para ele saber quanto tempo levava para a pessoa desacostumar de comer açúcar, para daí falar pro menino que ele teria aquele tempo. E essa história, né, eu sempre achei genial, porque ela fala exatamente sobre a necessidade da gente ter um conhecimento, né, um entendimento empírico sobre tudo o que a gente fala. Né? Tudo o que a gente fala, a gente precisa ter a experiência daquilo. É muito fácil chegar e falar, olha, você tem que ser uma pessoa assim, faça assado, que dá resultado é isso e aquilo, e você não se incluir, né, nesses conselhos todos. Então, isso tudo foi a introdução da minha fala. Ai, ai. Mas é isso, né? Deu pra sacar como são as coisas aí. Gente, eu vou começar aqui o meu assunto. Como eu falei, eu vou ser breve, né? Pero no mucho. A pessoa dá uma volta, né, para começar o assunto. Mas é assim. Gente, para essas pessoas também que se queixam, né? Que bom, Alessandra. Essas pessoas que se queixam de ansiedade e dificuldade para parar de fumar, ou às vezes para de fumar, mas fica muito tempo desconfortável naquela vida, né? Então, eu sei o quanto isso é difícil, porque a gente tem uma baita de uma expectativa de que
Nossa, eu quero parar de fumar, tal, aí para. E quando vê, o tempo passa e não consegue aquela satisfação, né? Fica às vezes até meio frustrado. Então eu quero falar um pouco a respeito disso. É uma coisa óbvia, né? Que para a gente fazer as, as, as grandes mudanças na nossa vida, nas mais diversas áreas da nossa vida, facilita muito quando você tem uma maturidade, né? Um domínio sobre a tua mente. Você consegue focar no que você precisa fazer, né? Não no que você quer fazer. Precisa focar naquilo, nas tuas metas, nas coisas que você se determinou a fazer, nas suas obrigações, enfim. Para a gente fazer as coisas acontecerem na nossa vida, é fundamental ter um domínio da nossa mente. Esse domínio, ele é proporcional à nossa maturidade. Uma criança, né, até lá, adolescência, um jovenzinho, ele não precisa ter, ele não é cobrado por isso, né? Ele uma pessoa muito jovem, ela não tem que ser regrada, focada, né? Ela vai adquirir isso com o tempo, ela vai adquirir à medida que for amadurecendo, for tendo experiências na vida. Então, por que é importante ter esse domínio? Esse domínio ele resulta em maturidade. Porque para eu vencer as coisas que eu preciso enfrentar na minha vida, a hora que eu sou desafiado, a hora que eu desanimo, a hora que eu tenho que firmar o pé mesmo, é importante que eu tenha firmeza, eu tenha essa maturidade, que não seja, na hora que eu preciso, surge o quê? Surge uma criança birrenta. Isso é muito comum aqui na nossa lida do parar de fumar. Sabe, a pessoa, ela sabe o que ela tem que fazer, ela já tem muitas pessoas têm um ultimato, assim, elas já estão vivendo todo o prejuízo, né, que o cigarro poderia ter dado, já deu ali, e a pessoa, na hora, ela se determina, e a hora que ela vai pôr a mão na massa, surge essa criança que não suporta ouvir um não, que quer e quer na hora, essa criança inconsequente, que não pensa no amanhã, ela quer aquela satisfação aqui agora, né? É isso que importa para ela. E nessa hora ali, quando essa criança de dentro da gente começa a gritar, espernear, é o momento que fica bem claro que você não tem domínio da tua mente, domínio nenhum. As próprias pessoas falam tanto de ansiedade, falam tanto da força de vontade, como se, no caso da ansiedade, a ansiedade fosse algo que precisasse ser abrandada, que eu preciso me acostumar com a ansiedade. A ansiedade é uma coisa que um adulto com maturidade, ele cura, ele se livra dessa ansiedade. A gente já falou isso em lives anteriores. A ansiedade, ela não é uma característica natural do ser humano. Ah, eu sou ansioso, como se isso justificasse tudo. Quando uma pessoa ela recai, uma pessoa ela dá para trás nas decisões dela, não é a força da ansiedade. Não é a ansiedade que está tendo poder sobre ela, é a falta de poder que ela tem sobre a mente dela. Que não amadureceu. E por que não amadureceu? O jeito que a gente leva a vida, né? A gente cresceu, ficou adulto, começa a envelhecer e não tem essa sabedoria, não tem essa maturidade. Para você ter essa maturidade, meus amigos, é fundamental que a gente tenha, que a gente aprenda a se regrar. Sabe, que a gente fale um pouco menos, que a gente não seja tão barulhento, que a gente não seja tão infantil, que a gente aprenda a ser uma pessoa silenciosa, uma pessoa que... Eu sei que muita gente não tem uma vida
olha, me preparei tanto para esse live e agora eu tô toda reticente. Eu sei que a maioria das pessoas não tem uma vida, uma rotina que caiba ficar meditando de manhã, meditando à noite. Eu sei que é assim. A gente toca o relógio lá, você acorda e sai da cama, você já tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para pensar, você tem filho, casa, cachorro, as contas para pagar. Mas isso não impede que você seja uma pessoa que coloque, que se dedique a ter um estado meditativo durante o teu dia. Sabe? Um pouco mais reflexiva, uma pessoa que se dedique em algum momento a uma leitura, ou a um vídeo, uma coisa que você vai ouvir, algo que vai nutrir você, que vai te ajudar nesse caminho de alcançar a maturidade. Nós não podemos mais deixar a nossa vida ser guiada por uma criança arranhenta que grita, que esperneia. Esse tempo passou, principalmente que o que a gente lida hoje em dia são coisas muito importantes. Não são coisas adiáveis, são coisas urgentes. É muito importante que eu me dedique a amadurecer, a ser uma pessoa, a adquirir sabedoria com esse tempo de vida que eu tenho. Se eu não me dedico, se eu sou uma pessoa, sabe aquela história da carroça barulhenta? Que tá passando uma carroça lá na estrada, daí o pai fala pro filho, tá passando uma carroça vazia. Como que você sabe que tá vazia? Porque ela tá fazendo barulho. Se ela tivesse cheia, ela ia estar em silêncio. Sabe, é muita falação, é muita queixa, é muito blá 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 blá. Não tem maturidade que se crie nessa mente. Eu estou falando para a gente assumir o nosso estado, a nossa condição de adultos. Adultos. Às vezes, isso não abala em nada o respeito que eu tenho pela pessoa, mas às vezes eu escuto umas coisas de que você parece uma adolescente caprichosa, vaidosa, que não consegue resistir a nada, não consegue se posicionar com relação a nada. Sabe, larga isso para trás, isso não resolve a tua vida. Invista o teu tempo em amadurecer. É só a maturidade que faz com que a gente tenha domínio da nossa mente. É preciso dedicação, é preciso leitura, é preciso silêncio, é preciso ser regrado. Aprender a ter retidão. Sabe o que é retidão? Você se encolhe um pouco dentro de si. Você observa mais o mundo, você fala menos, você está mais focado no teu dever, das coisas que você tem que fazer. E isso não tem nada a ver com ser uma pessoa sisuda, uma pessoa que não se diverte, não é nada disso. Não é nada disso. Isso é um jeito de ser, é um investimento na tua qualidade de existência. É você, a hora que precisar lidar, dizer não. Não, eu não vou fazer. Essa criança, ela ficou lá atrás. Essa criança, ela se cala. Não tem mais espaço na nossa vida hoje para carregar uma criança gritona e que chora e que... Eu quero, mas eu quero fumar, eu quero. Teu corpo precisa? Teu corpo não precisa. Quem faz meus seminários entende que o corpo não precisa. O que fica te atrapalhando, te gerando ansiedade, te gerando um monte de justificativa para parar de fumar é que você não tem domínio sobre a tua mente. É que você passou esse tempo todo e você não amadureceu, você continua sob o domínio dessa criança birrenta. A nossa mente, se a gente não dominar, ela quer tudo. Sabe, ela quer passar a noite assistindo filme, dormir de dia, não quer limpar a casa, não quer nada. Nossa mente é
Se você não tem domínio, se você não doma no sentido de tirar, de eliminar a selvageria, de eliminar a preguiça, de eliminar, sabe, se você não se torna o dono dessa mente, a pessoa que domina de fato essa mente, não quer nada, não realiza nada, não sai do chão. Ah, mas isso tudo é só não parar de fumar? Não, é um monte de coisa que não vai pra frente. Sabe, gente, olha, um pouco de silêncio, um pouco de, sabe, a gente, sabe, aquele termo que é se dar o respeito? Eu acho que se dar o respeito é algo que vai de você pra você. Sabe, de você pra você, você se entender que chega um momento na vida que, ó, a gente tem que, à medida que envelhece, também amadurecer, também se tornando sábio. Meu recado é esse. Que todos nós possamos dominar essa criança ranhenta, que fica só estragando a nossa vida, né? Que fica exigindo coisa que não dá e que a gente bote na cabeça, que tá mais do que na hora da gente fazer o que precisa ser feito, não é o que a gente quer. Até a adolescência é o que a gente quer, depois é o que precisa ser feito. Você não chega em lugar nenhum se você não domar a tua mente, se você não se dedicar, se você não fizer um pouco de silêncio, ser uma pessoa, sabe, que busca, que anseia, que investe para ter essa maturidade. Esse é meu recado de hoje. Né? Não é só não parar de fumar, é meio que para tudo na vida. A vida, para uma pessoa que tem domínio próprio, ela é mais fácil. A vida é mais fácil. Não, sabe, principalmente conforme à medida o tempo vai passando, a gente vai se sentindo uma pessoa que, sabe, mais resolvedora, mais, né, com mais força de palavra, com atitudes mais firmes, e isso faz muito bem pra gente. Né? A gente toma decisões com mais firmeza, isso faz muito bem pra gente. Assim, a gente deixa de ser aquela folhinha seca que vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, né? A gente se encorpa, né? Para enfrentar a vida. É muito gostoso. A maturidade é muito gostosa. E eu não vejo como se tornar uma pessoa madura sem dedicação nenhuma. Sabe? Sem concentração, sem essa, né, que eu sempre falo para vocês, da gente se levantar, né, levantar o ombro, erguer a cabeça e realmente ter um olhar para a vida, assim, um olhar de enfrentamento, né, de lidar com as coisas que a gente tem que lidar, né, buscar realmente o que a gente precisa na vida, não o que a gente quer naquele momento. Não vejo como a gente ter essa maturidade se você não consegue dominar a tua língua, se você, né, continua sendo uma pessoa que fala pelos cotovelos, fala o que pensa, fala, não tem aquele domínio. Né? Acho que a língua é com certeza, um dos membros mais rebeldes, né, do nosso corpo. Que é capaz de, como eu falo, né, nos meus seminários, é capaz tanto de te abençoar quanto de te amaldiçoar. Não ter, né, o mundo todo, a nossa língua, ela abençoa ou amaldiçoa a nossa existência. Então é a primeira dedicação a dominar. Né? E não tem como dominar a língua se você não consegue fazer silêncio, né? Se você não consegue se segurar, se você não consegue, você tem que estar o tempo todo julgando, palpitando. Eu gosto, aí você não gosta, sabe? Menos. Eu lembro de uma vez que eu postei uma frase que é: a paz que você não tem pode estar no silêncio que você não faz. Isso é muito importante, sabe? Não ser tagarela
Isso não é uma característica da pessoa. Eu acho que isso é uma característica da imaturidade. Né? Todo mundo com o tempo aprende a ser um pouco mais contido. É muito importante. A gente não tem que estar a respeito de tudo falando se gosta ou não gosta. Até outro dia eu tava vendo agora eu já tô tagarelando aqui, né? Já entreguei meu conteúdo, mas tô aqui ainda. É que é o primeiro encontro, o único encontro da semana, né, aqui com vocês. Agora daí vai ser o próximo só quarta-feira. Eu tava vendo um vídeo do Karnal, do Leandro Karnal, que ele falava assim: você tá conversando com uma pessoa, parece uma disputa, né? E fica disputando desgraça ainda, porque a pessoa fala assim: ai, eu tô com uma dor de cabeça, daí vem a outra e fala: eu tenho um tumor. Isso lá na conversa dele, né? Aí a pessoa fala assim: ai, hoje eu tive um dia, eu acordei às 6 da manhã, aí eu acordei às 5. Aí por aí vai, né? Nossa, eu tô muito cansado. Não, e eu então, que limpei a casa, trabalhei. Então conversar com uma pessoa parece que tá sempre disputando. Quem que sofreu mais? Aí a outra fala que tá feliz, daí o outro vai falar que tá feliz mais. Não é, né? As conversas, elas não são assim. Os relacionamentos, as amizades, a coisa com os filhos, a gente tem que aprender a ouvir, tem que aprender a silenciar, tem que aprender a ser um bom ouvinte. A tua vida melhora quando você se torna essa pessoa. Sabe, uma pessoa que só escuta. A pessoa tá falando lá: hoje eu acordei às 6 da manhã, daí fui, trabalhei, daí aconteceu isso de errado, mas ainda bem que aconteceu. E você tá escutando. As pessoas, de modo geral, são carentes de serem escutadas. Mas realmente escutadas. Não quando alguém tá te falando, você já tá preparando a resposta. Aí quando ela terminar, eu já vou falar não sei o quê. Não, só ouvir, só ouvir. Quer ter amizade com teu filho na adolescência? Quer que ele passe a vida desejando estar na tua companhia? Ouça, ouça, só ouça. Quer ser uma pessoa querida, desejada pelos teus amigos? Ouça, aprenda a ouvir. Aprenda a fazer silêncio, ouvir. Quer que o teu casamento dure? Quer que tuas amizades perdurem? Ouça, seja um bom ouvinte. Aquele ouvinte de verdade que está realmente prestando atenção, que não está preparando uma resposta, que não está preparando um argumento, que não está preparando um julgamento, uma crítica, só ouvindo. É isso que as pessoas precisam. Uma pessoa imatura, ela não sabe ouvir os outros. Não consegue ficar com aquele comichão assim para chegar a vez dela de falar, né? Aí vira aí esse mundo que a gente tá, um monte de gente carente, não consegue fazer amizades fortes, né? Amizades densas mesmo, né? A gente começa a ter coleguismo, né? Gente de internet, de WhatsApp, de ficar batendo papo, mandando meme, trocando meme, aquelas amizades mesmo que vão se solidificando durante a vida, cada vez menos, porque as pessoas não se escutam, chega até a desanimar de contar uma história para a pessoa que na primeira frase ela já começa a competir com você. É falta de maturidade, são pessoas barulhentas, não sabem fazer silêncio. E aí esta mesma pessoa vai parar de fumar. Como que ela para de fumar? Se ela não tem domínio próprio nenhum, nem para ouvir um amigo? É difícil, né, cara? E é um sofrimento, sofre à toa porque buscar ser maduro é uma coisa legal de fazer na vida. É uma questão de deixar a ficha cair e falar assim: pô, eu preciso mudar esse meu jeito de ser. Eu preciso me tornar uma carroça menos barulhenta. Eu posso ser uma pessoa com uma postura diferente diante da vida. Eu posso ser essa pessoa, não preciso dar palpite em tudo quanto é coisa. Sabe, falar tudo quanto é coisa, eu tô ali. Não, eu posso ser uma pessoa um pouco mais contida, um pouco mais reservada, né? Até um dia eu fiz um live aqui, eu falei que eu era uma pessoa que falava da minha vida, dos meus planos, do que eu ia fazer, falava. Aí chegou um tempo e falei: não, eu vou mudar esse meu jeito de ser.
Tem uma ou outra pessoa ali que eu falo, né? Que são as pessoas mais achegadas ali, eu falo, elas também falam pra mim os planos delas. Mas eu deixei de ser essa pessoa que publica em tudo quanto é lugar. E a vida vai se tornando melhor. A gente faz isso tudo para a vida ficar melhor, ficar mais gostosa, a gente fica melhor, tudo vai ficando melhor. Quando a gente para e faz essa criança birrenta amadurecer, né? É uma obrigação nossa. Minha fala era essa. É isso mesmo. Minha gente, moçadinha que parou de fumar, fiquem firmes, a tendência é só melhorar, lembrem que não tem mal que dura para sempre, não tem tristeza que dura para sempre, tudo se resolve. O que você está fazendo hoje é um plantio, só vai ter colheita quem faz o plantio, não tem como você colher uma vitória bacana, você colher mais saúde, você colher as coisas que você quer se você não se dedicar a esse plantio aqui. Né? Você tem já os recursos, vocês sabem o quanto é importante praticar as coisas que a gente aprende. Né? Não deixar virar o caos, a gente vai se sentindo, se percebendo e vai resolvendo na medida do caminho. A moçada que já está há bastante tempo, sem fumar, vocês sabem que a gente não descuida, né? Um olho no gato, o outro no peixe, sempre. O parar de fumar é uma coisa que a gente vai nutrindo, vai aprendendo a lidar, vai se reorganizando, e a atenção, gente, é para sempre. Quando eu falo isso, não estou falando que o sofrimento, não, é zelo, é cuidado. Cuidado, nosso corpo, nossa vida merece esse cuidado, né? Aguentou desaforo quanto tempo? Então, é para cuidar para sempre também. E a moçada que tá fumando ainda, não se desespere, se tranquilize, sabe? Fuma, vai eliminando culpa, vai quando vem aquela culpa, quando vem o remorso, você fala, pô, eu vou resolver isso. Eu tô me encaminhando, vou me preparar e vou resolver isso. Por incrível que pareça, essa cuca fresca, essa leveza ajuda você a encontrar a solução. Aquela cabeça tensa que se xinga, que se culpa, que você acha que é isso que vai gerar uma força em você para você parar de fumar? Não é verdade. Não é verdade. A tensão, você se maltratar, isso daí, ele te paralisa. Você ficar vendo as doenças do cigarro, você ficar vendo vídeo no YouTube de tumor, isso te paralisa. Nós não somos movidos por possibilidades negativas, desculpa o uso da palavra, mas por desgraça. Nós somos movidos por possibilidades positivas, de liberdade, de conquistar uma coisa que você deseja. Então, uma mente também muito tensa, ela paralisa para o aprendizado. É uma forma ela rejeita o aprendizado. Pode ver, quando você está falando com uma pessoa muito tensa, não é o que você fale que ajude a pessoa, né? Quando você, aqui no nosso caso, você está com uma mente tranquila, vai gerando aquela certeza que você vai resolver, que você vai se preparar, que você vai resolver isso da melhor forma possível, você vai se alimentando, vai se nutrindo com esse tipo de pensamento até virar sentimento. E aí significa que a tua mente, ela tá aberta, ela tá igual uma esponjinha, né, para aprender as coisas, para entender as estratégias e para ir encontrando a solução. Tá bem?